Senhoras e senhores, sejam bem-vindos aqui ao nosso quarto episódio. Sempre uma imensa, do Papo Condado, sempre uma imensa satisfação estarmos todos aqui reunidos. E mais uma vez, uma semana que não aconteceu nada, né? Assim, um pouco assunto, o mundo está passando por quase nenhuma transformação. Então, eu não sei vocês como foi essa última semana, mas assim, eu troquei de gênero e voltei de novo. E aí fiquei bastante animado, assim, porque trocaram das opções que se abriram na minha vida. Mas falando sério, basicamente, assim, hoje teremos conversas interessantes, desde o avião que surpreendentemente caiu na China, a mais um pouco de conversas aqui com relação a essa flexibilidade do ESG, gente que não quer lutar na guerra não conseguindo sair do país porque decidiu trocar de sexo, até 3 horas atrás, e isso ainda tem que ser confirmado, né, algo que a gente estava conversando com assim, os contratos de gás podendo ser settled, se a União Europeia não vai aceitar fazer isso em rublo, mas o Putin falou que toparia receber Bitcoin. Enquanto isso, a gasolina continua subindo em todos os lugares do mundo, mas a gente tem ali o salvador da nossa pátria, o querido governador da Califórnia agora, que a solução é sempre imprimir mais dinheiro, porque pode tudo. Quando a gente acredita na fada encantada do socialismo eterno, isso obviamente tem alguns biases aqui com a minha opinião, mas primeiro eu quero saber como vocês estão aí e em que lugar do mundo vocês se encontram. Eu estou falando de São Paulo aqui nesse momento. Eu sigo em São Paulo, acho que eu sou agora com você aqui, mas estatisticamente eu sou o único realmente no condado. E vamos lá, né? Vou deixar todo mundo dizer onde está e depois a gente começa com as discussões. Eu sigo em Londres. Já é basicamente o lugar que você mais ficou na vida, né? Tipo, 2 semanas no mesmo lugar, né? Boa, e eu sigo aqui na terra do avocado toast, diretamente de Palo Alto. Não, excelente. Acho que para a gente setar um pouco da nossa conversa com relação à grandeza dos tópicos e à percepção das pessoas, eu só queria compartilhar um gráfico aqui. Então, basicamente, esse gráfico ele é muito interessante porque ele mostra, né, e um pouco de todas as nossas conversas aqui falando de confirmation biases, né, e que a verdade é que a maior parte dos americanos overestimate o tamanho dos grupos de minoria e ao mesmo tempo também underestimate a maioria, né? Então, assim, a proporção de fato de pessoas que são trans nos Estados Unidos são 1%, mas a proporção estimada do americano médio, 26%. Né? A de asiáticos, a proporção real são 6%, mas a proporção estimada, 30%. E aí você tem algumas, assim, a única estatística que de fato está balanceada é a verdade e a estimativa de quem votou nas eleições em 2020, que são 62%. O restante como um todo, seja quem é obeso, quem é branco, quem tem driver's license ou não, é totalmente desbalanceado. Então essa percepção da mídia versus a realidade, eu acho que é um bom começo aqui para a gente iniciar uma fundação assim para essa nossa próxima conversa aqui. Eu acho que isso não é só nos Estados Unidos, né? Se a gente pegar, e certamente esse estudo, os Estados Unidos é muito bom de fazer, os Estados Unidos e a Inglaterra são muito bons de fazer estudos de coisas aleatórias, embora esse não seja tão aleatório assim. Mas em qualquer pesquisa, em qualquer país, né, que se a gente rodar essa mesma pesquisa no Brasil, a percepção ela vai ser completamente distorcida também, né? É impressionante como e aí eu não sei se eu acho que de fato a mídia contribui um pouco para isso, mas eu acho que tem um problema de educação também muito forte para ajudar a entender e conseguir decifrar essas coisas. E quando eu digo educação, eu digo, às vezes eu conheço, eu vou dar um exemplo aqui, eu não vou citar nomes. Eu tenho um amigo que ele é um cara super inteligente, um dos caras mais inteligentes que eu tive a oportunidade de conhecer aqui na área de tecnologia, um cara super tech. E esses dias para trás eu fui tomar uma cerveja com ele aqui em Palo Alto, aqui na University Avenue. E ele veio trazendo teoria da conspiração que
o Biden tá morto, que ele é um fantoche, e quem interpreta ele é o Jim Carrey. Falando assim, na maior seriedade. Tá te zoando, óbvio, né? Sério? E na hora que ele falou assim, cara, não é possível que você me fale, você acredita nisso? E ele me provava por A mais B, um cara super inteligente, um cara que fez doutorado, cara tem doutorado, e o cara me solta uma dessa. Então, assim, eu não sei até que ponto, onde que a educação tá falhando, né? Onde que tá falhando no caminho de construção desse indivíduo ou desses indivíduos, né? Então não é um problema só de educação básica. Se então, fosse assim, no Brasil... essa distorção... Desculpa, manda bala. Não, vai lá. Então, acho que só para complementar, esse problema dessa distorção, ela tá acontecendo no mundo todo, e é um problema de distorção, e eu achava que ele era um problema educacional, e tá mostrando claro que não é um problema educacional, né? Então é um problema muito médio, sério, né? inclusive, que a gente tem que resolver. Alguém tá com o Orkut ligado aí, tá apitando. O grande problema é que se fosse no Brasil, eu diria que Paulo Freire venceu, mas como é nos Estados Unidos, Saul Alinsky venceu, né? Então, assim, o objetivo da educação universitária é esse. Os caras, isso já deu certo, né? A Escola de Frankfurt. Obviamente que a Escola de Frankfurt, exatamente. Pra quem não sabe, tem que explicar o que é a Escola de Frankfurt, né? Senão a gente... Manda bala. Basicamente, assim, uma organização de doutrinas que surgiu na década de 30 ali, mesmo pra de fato entender assim, a gente tem que ter um plano de. Pensa assim, se você é um founder de startup, né? Qual que é o teu go-to-market? E como é que você vai adquirir seus clientes? E aí indoutrinar dentro das universidades todas as ideologias de esquerda, mas de uma forma organizada e sistemática, porque isso, a esquerda, por essa questão coletiva, se organiza melhor do que a direita. Eu acho que isso é fato. Não, totalmente. Isso aí ele é bem sumarizado, né, no livro que é o Memórias do Cárcere, do Antônio Gramsci, que é aí o padrinho da educação e universidade brasileira, principalmente, que ele dizia que enquanto os militares brasileiros no movimento militar de 64 foram lá buscar comunista na selva, eles tomaram todo o espaço das universidades, da cultura, enfim, eles foram pela teoria de tomar espaço, né? Acho que o professor Olavo de Carvalho fala sobre isso aí há muito, muito, muito tempo. E aí só pontuando aí que o Filipão falou, reforçando, na verdade, os dois pontos, inclusive, tanto o ponto da teoria essas teorias que surgem aí, há uma dessas teorias que dizem que esses reality shows, eles pegam qual é a ideologia que você busca fortalecer, e eles pegam aquele microcosmos, 20 pessoas, sei lá, você quer fortalecer que tem corintiano pra caramba, aí eles põem lá 80% da casa é corintiano, sei lá, uma coisa assim, e aí você mostra pra audiência que, ser corintiano é o normal e todo mundo é corintiano. Obviamente não é esse tipo de minoria que eles fortalecem, são todas as outras, mas quando você traz aquela casa, ela tem uma audiência gigantesca, e você tacitamente diz que aquilo ali é um microcosmo, ou seja, que aquilo ali tem mais ou menos a representatividade do ambiente que está assistindo, então você reforça que para você ser, no nosso caso aqui, corintiano, é mais normal, né? Não é normal nem anormal, é mais frequente, ou é mais corriqueiro do que na verdade é. Acho que gera esse tipo de bias aí que esse gráfico mostra. E acho que a percepção das pessoas também vem muito da mídia sensacionalista, né? Então, pode ser em pequena proporção, mas a mídia faz um alvoroço tão grande em cima que a percepção das pessoas acaba diferenciada. E sobre essa questão de teorias da conspiração, tem até algoritmos mesmos, né, no Facebook, Google, dependendo do que você pesquisa, ele alimenta para você continuar recebendo. Então, se você acredita ou tem simpatia com uma teoria da conspiração, você vai recebendo mais e mais daquilo. Então, é outro movimento da mídia que acaba intensificando a polarização, né, que a gente até comentou disso outro dia. Quando vocês fazem um esforço concentrado para consumir informação dos dois lados, o resultado acaba sendo muito interessante, assim. Então, eu tive que fazer toda uma estrutura muito doida para entender como que eu vou consumir informação. Eu queria, assim, versões assim neutras que, na minha visão,
todo mundo vai concordar com isso, mas assim, eu assino uma newsletter chamada The Daily Shot, que era um cara que saiu do... Ela é paga. Todo dia de semana você recebe ali, porque eu não uso Bloomberg como o Luiz, por exemplo. Então a gente recebe ali uns 150 gráficos todo dia e é segmentado com vários temas. Depois eu mando para vocês, é super, super útil. E Reuters, né? Qualquer publicação Associated Press, tal, que tem os seus biases por conta não do sentimento da notícia, mas o que vira notícia e o que não vira. E aí do outro lado, para essa guerra, se você consumir qualquer coisa da RT estadual lá, você vê que é completamente diferente da MSNBC ou do New York Times, e no meio do caminho um monte de contas anônimas de hedge fund que falam muita loucura. E alguma coisa de 4chan e Reddit. Aí você tenta formar uma opinião unbiased, né? Não é fácil. Não sei vocês como vocês consomem informação. Acho que essa estratégia de tentar escutar sempre os dois lados eu acho muito bom. É o que eu sempre faço. A Marcela, minha esposa, acho que o Brasil inteiro vai ficar sabendo, ela é fã do Big Brother. Então ela assiste Big Brother, e ontem, no final do Big Brother, eu entrei no quarto, e aí depois começou aquele tal conversa com o Bial lá, e tava passando na televisão aquele negócio, eu sentei para assistir, né? E ele tava entrevistando o Celso Amorim, que foi foi ministro das Relações Exteriores, foi no Lula e ministro da Defesa no governo Dilma. Um cara super inteligente, né? Não vamos aqui questionar os méritos de ideologia, mas o cara super inteligente. Eu sentei e comecei a escutar e ver, e tentando entender a cabeça do o que passa na cabeça de um cara desse para as N decisões que ele tomou, e falando muito, ainda trazendo em voga esse momento de diplomacia que a gente está vivendo no Brasil, que é uma verdadeira, na minha opinião, uma verdadeira piada. Eu não estou dizendo que o Celso Amorim foi o melhor diplomata que o Brasil já teve, de fato tem vários pontos aqui extremamente questionáveis, né? Vi de Venezuela, vi de Cuba, vi de países africanos, mas o momento que a gente está vivendo agora é um momento da diplomacia praticamente deplorável no Brasil, na minha opinião. Então, conseguir escutar esses pontos e fazer o teu contraponto e tentar entender esses movimentos de ambos os lados é isso que vai, primeiro, nos tirar de um cabresto digital, que quando a gente entra no nosso Instagram, no nosso Facebook, ou seja lá qualquer tipo de mídia, começa a consumir só um determinado tipo de conteúdo, só começa a mostrar aquela determinada linha de raciocínio. Então é importante a gente sempre tentar driblar esses algoritmos dessas redes sociais, tentando consumir. Inclusive, até acho que o Facebook, o Instagram, eles devem ficar até bem confusos, porque eu estou sempre lendo conteúdo das duas frentes. Então acho que esse é o melhor jeito para a gente conseguir distrair o que tem de melhor e conseguir formar a nossa opinião a respeito daquele assunto. Por isso que eu me considero uma pessoa ponderada, né? Todo mundo sem se rótulos, considera. Esse é um bom ponto, Luiz. Então vou vou passar para ti, já que eu potencialmente não devo estar sendo ponderado agora. Não, manda bala. Manda bala. É isso que eu queria dizer para você. Acho que esse ponto de tentar escutar os dois lados é sempre muito importante para conseguir montar a sua própria... Eu vou sequestrar o podcast aqui um pouquinho para fazer uma sessão de terapia que, cara, isso aqui para mim tem sido um negócio muito louco, assim, de coração mesmo. Eu ouço vocês falarem e, pô, eu fico muito pensando sobre mim, assim, acho que muito mais do que sobre a ideologia, que eu tenho uma dificuldade, assim, eu não tenho nenhuma dúvida, né, pô, vocês são... Eu sei da carreira de vocês nunca ninguém chegaria a 3% do que vocês chegaram sem muito esforço, muita honestidade, muito trabalho. Vocês são amigos do P e tudo mais. E aí eu fico me questionando, porque eu não consigo acreditar nesse tipo de coisa. Assim, um cara que trabalhou com a Dilma e com o Lula, ele não ser tudo de ruim, absolutamente tudo de ruim. Assim. Esse cara, ele sabe todos os roubos que aconteceram. Ele não é bem intencionado. Ele, assim, e eu falo assim, aonde que eu errei, porque de verdade, nós que eu falei com a Isa, né, daqui 20 anos eu tenho certeza que a gente vai olhar pra trás e falar, pô, o Luiz era um louco e a Isa tava certa. Eu tenho certeza que vai acontecer, eu tenho esperança nisso. Porque, cara,
eu olho um cara que acredita nessa ideologia de gênero, acredita no kit gay, acredita em todas essas coisas, assim, acredita não, né? Defende, ele não acredita isso. Esse cara não é bem intencionado. Esse cara não tem nenhuma opção que ele seja bem intencionado. E, cara, eu tô começando a me questionar muito, assim, falar, cara, aonde que eu me perdi, que eu perdi a fé na humanidade nesse meio? E juro por Deus, eu pego me pensando assim, cara, aonde que eu me perdi nisso aí? Porque, de verdade, eu acho que, dado que vocês três acreditam muito mais nisso, e eu duvido de tudo, eu duvido das pessoas, cara, eu tô errado. E assim, aonde que isso aconteceu? Então, assim, eu tenho muita dificuldade de, quando vocês falam em ver os dois lados, pra mim é assim, tem 50 lados, na verdade. Mas daqui pra lá, cara, é má intenção pura. E assim, esse daqui pra cá é muito pertinho daqui. Então, e cara, vocês conseguem absorver, ler, julgar, tirar as conclusões de você. Eu vou lendo, vou ficando com uma raiva, não vou conseguindo processar mais. É muito louco isso. Talvez a doutrinação do nosso vovô Olavo de Carvalho tenha funcionado muito bem pra ti. É uma opção. Eu cogito isso. Eu cogito isso mesmo. Será que. Será que eu sou a vítima do Olavo de Carvalho do lado oposto que o pessoal é do Saul Alinsky? É uma opção. É uma eu puta vou dizer opção. assim, olha, mas primeiro, acho que assim, eu tiro o chapéu pra a sua humildade e honestidade nesse sentido. Sendo uma pessoa aqui no podcast que eu tô assim 90% no libertarianismo e conservadorismo, a gente concorda em praticamente tudo, eu e você. Talvez um ponto de discordância que a gente teve durante o chat dessa semana, para quem não sabe, como que a gente se prepara para a conversa aqui, a gente tem o nosso querido Bruno Panerai, nosso produtor, que nos ajuda a organizar tudo, e é um caos ao longo da semana que vai desde memes ofensivos a artigos sérios, e a gente organiza o que a gente vai querer conversar em uma semana. Dito isso, o momento que a gente discordou foi com essa situação de, assim, né, tem, assim, deve ser menos de 1% da população, se é 1% nos Estados Unidos, então nós estamos falando de quase um grupo muito, muito minúsculo de gente, de trans sexuais que transicionaram de homem para mulher e então biologicamente são homens, e não podem sair do país, porque se você é homem, você vai para a guerra e vai lutar. E o meu ponto, primeiro que assim, eu achei isso super engraçado. E assim, é triste a guerra, e a gente sabe que isso é péssimo, mas assim, é quase como se fosse Deus fazendo uma piada, né, nesse mundo que a gente está vivendo. Agora, se você está ali lutando e você tem alguém que não quer lutar, você tem que deixar essa pessoa aí. Tem essa diferença da vida, né? Porque assim, acho que o Oriente, estava falando isso num jantar com um outro investidor, e ele falou: no Oriente a vida não é a mais importante. Às vezes faz sentido você se sacrificar por algumas causas, ao passo que no Ocidente, se rolasse essa invasão no Brasil, ninguém ia ficar aqui para lutar, o pessoal ia fugir. Talvez algumas poucas pessoas, mas é bem diferente. Isso vale para outros lugares também. E a gente discordou disso, assim. Eu achei que, para mim, era uma questão mais lógica. Eu quero soldados competentes que vão lutar, entendeu? Porque não quer lutar, vaza, né? Ao passo que eu achei que, se você abre esse flanco, você vai começar a ter muita gente que não tem realmente essa condição de se sentir uma mulher no corpo de homem, simplesmente ele quer uma malandragem para fugir da guerra, e isso iria acontecer em massa. Então acho que essa que é a perda de fé na humanidade que eu previamente citei aqui. E a gente tem várias ativistas trans nos Estados Unidos, uma que foi até no Joe Rogan, tem milhões de seguidores. Passei a seguir algumas ativistas trans no Twitter mais sérios para entender como muitas dessas pessoas sendo completamente a favor da nova lei na Flórida, que acabaram chamando da lei não diga que você é gay, que é uma bobagem, que é simplesmente uma lei de falar assim, antes dos 4, 5 anos você não pode falar de sexo dentro da sala de aula. Acho que isso é ok. A gente viveu uma realidade assim, e se você quiser falar isso na sua casa para sua família, o problema é seu. Mas você de fato ter essa doutrinação que veio, né, são requisitos da escola de Frankfurt, mas é uma escola de Frankfurt que tomou ácido pra caralho agora, e não, sei lá, come carne falsa e pão sem glúten, né? Então, assim, é um negócio perigoso. Então, acho que a gente está vivendo um mundo agora que, assim,
que você falou, na verdade, assim, eu acho que é absolutamente lamentável a situação que a gente vive, que a quantidade de empresas e pessoas que estão tendo que se adaptar, em vez de simplesmente só mind your own business. Nem tudo tem que ter uma opinião, sabe? Assim, a gente não pode só viver a vida mais em paz e conviver com as diferenças, entendeu? Isso tem virado. Esse seria o mundo ideal, né? Mas visto que nem tudo tem que ter uma opinião, as pessoas acabam sofrendo preconceito e aí as empresas têm que se posicionar, as organizações têm que se posicionar. Não veio do nada, né? Foi porque essas pessoas sofreram opressão. Por isso que elas demandam que as pessoas que estão em cima reconheçam, organizem. Sim, mas, por exemplo, eu não teria. Para mim, o mais importante quando a gente pensa em fazer negócio e partner com founders ou investors é compartilhamento de valores e princípios, alinhamento a longo prazo e skin in the game. Não interessa a raça, sexo, cor e. Eu não quero nem saber. Entendeu? É isso. Você tem a Caitlyn Na hora de Jenner lá, por contratar. exemplo. Na hora de contratar a gente aqui, assim, a última coisa que eu tô interessado é a cor, sexo, raça, religião. Eu quero que a pessoa seja bom de planilha, se precisa ser planilha, bom de comercial, enfim. Assim, quando você começa a botar, e aí eu acho que entra um problema reverso, quando você começa a botar isso como pré-requisito, cara, é inacreditável, assim, pra mim é uma coisa. Por exemplo, eu sou cara de periferia, eu sou de escola estadual a vida toda, e aí, só que eu sou branco, né, sei lá, acho que sou caucasiano e hétero, e, pô, eu não teria quase que nenhuma cota, né, e eu continuo saindo do mesmo lugar, assim, eu sou estadual, por isso que eu sou muito favorável, né, obviamente eu estou fazendo um disclaimer, estou falando sobre um assunto ao qual eu não domino, tá, então eu tendo a ser mais favorável a uma cota social, e eu sou a favor da cota social, acho que as pessoas têm que ter chance, do que a cota racial, porque sei lá, o loirinho de olho azul da favela, esse cara não tem acesso ele não teria acesso a nenhuma cota, é assim que funciona, eu não sei exatamente, mas é essa a ideia, sei lá, ou dentro, dado que tem um número limitado de cotas, se a gente for fazer um estudo, se você botar cota só social, nenhum negro vai entrar, aí a gente precisaria repensar e ver se isso é verdade, mas eu tendo, nesse primeiro momento, ao qual eu não domino o assunto, achar que uma cota social é muito mais justa do que qualquer cota racial, por exemplo. Eu concordo, acho que foi 2 anos atrás, a XP começou uma campanha também que falou que naquele ano ia contratar 50% mulheres. E aí gerou uma super polêmica no mercado. Enfim, eu sou mulher, mas eu não sou a favor de cotas desse tipo, porque eu acho que a melhor pessoa tem que ser contratada para o cargo, mas eu acho que a oportunidade tem que ser dada a todo mundo. Infelizmente, o que a gente está falando aqui, que para vocês não importa isso quando vocês estão contratando, mas isso é a minoria. Vocês sabem que a maioria ainda é muito machista e racista. Olha as coisas que a gente vê ao redor. Cara, eu não vejo, assim, eu de novo, posso estar sendo ingênuo aqui. Aqui no meu mundo, assim, né, que é onde eu consigo ver, cara, eu não vejo isso. De verdade, assim, de verdade mesmo, assim. Aí a gente entra num outro problema. Então por que não tem tal minoria? Porque aí entra no problema da educação, né? O cara, assim, a pessoa não consegue fazer a entrevista, tá? Então eu acho ruim você pegar a pessoa e botar na entrevista. Assim, a gente tem que ter o sistema de cotas, e eu sou favorável, eu sou um grande defensor do sistema de cota social. Eu acho que as pessoas, cara, o cara nasceu ferrado lá, sem grana nenhuma, ele tem que ter uma. Então eu sou muito favorável ao sistema de cotas para a educação básica. Assim, não sei exatamente como é que faria, como eu disse, né? Não sou especialista na parte de educação, mas a gente precisa preparar as pessoas para que chegassem a ter mais gente aqui. Tem aí também outras vertentes que falam, você tem que botar, por exemplo, negros na faculdade anyway, para o branco acostumar a ver um negro na faculdade. Eu não sei se isso realmente faz algum sentido. Acho que o negro tem que estar lá porque ele tem que ter tido oportunidade. Eu sou favorável a que ele tenha oportunidade. Agora, você colocar isso de trabalho, você vai pular um pedaço muito grande, né? Eu acho. Então, mas assim, eu vou te dar um exemplo. Aconteceu uma vez algumas poucas vezes, mas acontece, às vezes a gente sendo atacado no Twitter, e aí me fez refletir, assim, nos últimos 7 anos, entre dias que eu participei ou que eu liderei, foram mais de quase 200 investimentos nessa altura do campeonato em startups, e quantos dos founding teams que a gente investiu, ou que eu estava envolvido em fundos que eu trabalhei, tinham negros, né? E
muito poucos, né? Na verdade, eu consegui em mais de 200 rodadas, mais de 90, 100 startups, poxa, tinham só 2. E uma dessas era uma companhia aqui no Brasil, e o founder em si é que tinha uma garra, era filho de metalúrgico, e aí conseguiu passar na USP. E aí, quando ele conseguiu ganhar algum dinheiro, ele comprou um táxi pro pai, mas morou na porra do alojamento lá no CRUSP, que é um lugar nojento. Era ele só e os imigrantes da África. Assim, uma pessoa que passou por muita dificuldade. Aí, beleza, levantou Venture Capital, fez o Y Combinator. Mas a verdade é que se a gente ficar sentado só no nosso escritório, falando assim, a gente tá aberto a contratar qualquer pessoa que compartilhe valores e princípios de qualquer raça. Compartilhe valores e princípios. Eu nunca vou contratar ninguém no meu time que acha que o socialismo é bom. Essas pessoas eu quero fora da minha empresa. 100%. Eu falo isso on the record e não me importo com isso. Né? Nós não somos uma empresa para todo mundo e period. That's okay. Mas nem o nosso capital. Não tem problema. Agora, a oportunidade de poder ver deals de pessoas que a gente consegue trabalhar junto, mas discordado de coisas, é importante. E aí, esse cara, ele assim, é uma pessoa brilhante, teve alguma sorte, mas foi no forceps. Então, quantas coisas tinham que ter acontecido na vida dele antes para que ele, depois com 36 anos, tivesse saído da AWS para montar uma fintech no Brasil e a gente marcar a reunião. E não é o meu problema, né? Então, assim, você fala, não, eu vou investir em pessoas. Então assim, na minha cabeça, tá? Eu hoje não tenho a possibilidade de ativamente resolver esse problema, mas eu acredito, assim, uma coisa que me importa muito para daqui uma década é que eu quero me envolver cada vez mais em filantropia. E aí sim ter uma fundação que é excelente do ponto de vista fiscal e toca a agenda que eu me importo, que é importante para mim. E aí começar de fato a dar essa mobilidade social com capital. Porque tem outros trabalhos de fundação que eu não entendo, assim, porque eu já conheci muita gente rica que ganhou bolsa da fundação estudar, né? Assim, eu não entendo como funciona direito. Mas assim. Você já conheceu alguém que não é rico ganhando bolsa da fundação estudar? Não. Isso é bem estranho. Eu queria comentar uma coisa aqui também. Você falou, Luiz, será que isso ainda acontece? Só para no mercado de venture capital, pelo menos, de todo o capital que foi levantado ano passado, em 2021, só 2% foi para founders mulheres. Tudo bem, mas é porque ela é mulher ou porque o projeto é ruim? Então, você vai acreditar que 98% dos projetos bons, quantos projetos ruins homens fundam, mas conseguem capital? Então, tem muita bias quando você está fazendo investimento. Eu acho que, assim, claro, o projeto tem que ser bom, mas é impossível que de 100% dos projetos, 98 bons são dos homens e 2 são das mulheres, entendeu? Não faz sentido essa estatística. Agora, eu acho que, principalmente vocês, são 3 homens brancos, eu acho que as pessoas têm que ter consciência do privilégio delas e não basta falar assim, eu tô aberto para contratar de todo mundo. O que você faz para give back? Porque vocês têm um privilégio. Eu discordo diametricamente isso, você, tá? Como você educa, como você abre oportunidades para as pessoas que não têm o mesmo privilégio. Cara, eu não sei se... Eu sei que o Pedrão tem Twitter, né? Eu postei exatamente sobre isso antes de ontem à noite. Vocês me seguem no Instagram, você. Que, assim, a minha missão no trabalho é fazer uma boa rentabilidade para que as pessoas que tenham trabalhado, investiram com a gente, tenham uma boa aposentadoria. E a minha missão como carreira é mostrar que um jovem de periferia, que não tinha porra nenhuma, dinheiro nenhum, estudou escola estadual, consegue vencer na vida se tiver força pra caramba, se tiver trabalho pra caramba. Eu acho assim, eu fui ajudado porque eu sou branco, acho very unlikely, cara, assim, mas very. Não foi isso que eu tô dizendo. Não tô dizendo que você disse isso, não tô dizendo que você disse isso. Tô dizendo assim, eu acho assim, eu acho que muita gente corre menos atrás do que daria, sabe? Que eu acabei de mandar pra vocês, inclusive, um memezinho aí, que eu acho que é isso, acho que falta um pouco de fazer força. É óbvio, de novo, né, eu sou a favor das coisas, a favor de ajudar na educação básica e tudo mais, porque as pessoas não têm a igualdade de input, né? Eu acho que todo mundo tem que ter capacidade, oportunidades de input, mas do output não tem que ser igual, porque você faz muita coisa no meio do caminho que o outro não faz. Então, acho que essa é a diferença. Mas, Luiz, assim...
Eu falo o seguinte, assim, a igualdade de oportunidade, mas o outcome, ele não pode ser igualdade de outcome. E o segundo ponto também é que, assim, existem alguns tipos de profissão que faz muito mais sentido. Por exemplo, alguém que vai trabalhar como, vai cortar lenha na floresta. Quantas lenhadoras existem? Ou essa situação da guerra também, quer dizer, você deixa as mulheres. Então, assim, a polaridade, essa diferença de gênero para alguns tipos de posições faz todo sentido. Eu acho que é incorreto a gente querer forçar a igualdade quando ela não é verdade. O ideal é a harmonia colaborativa com as qualidades de ambas os gêneros, né? Com a possibilidade Ricardo. de ter. Quem Ricardo? Não sei. Sobre a economia, que o país bom país bom de fazer parafuso faz parafuso, o país bom de fazer pão faz pão e assim vai. Não dá para todo mundo fazer tudo. Exatamente. Eu acho que assim, e a gente parte de um princípio no qual a gente está fugindo de alguns aspectos da nossa própria natureza. Então, muitas das mulheres que eu conheço que estão no. Eu já vi isso, assim, às vezes que estão no alto escalão executivo e às vezes em startups, às vezes são tóxicas com outras mulheres. É um pouco daquela women on women violence, black on black violence, são comportamentos estranhos assim que a gente observa e tem gente também que vive uma vida extremamente balanceada, consegue ser a phenomenal father, a phenomenal mother e dedicar tempo para a família e dedicar tempo para o que precisa ser feito dentro do trabalho. Mas eu acho que é isso, é igualdade de oportunidade e igualdade de outcome. Desculpa, a diferença de outcome. Né? Sabe uma coisa que eu acho importante, e eu faço isso, e eu sei que as universidades americanas fazem. Por exemplo, vamos supor que chegaram lá 2 candidatos para uma vaga só, a gente tá avaliando o quesito X, tá? E um tá aqui e o outro tá aqui. Só que esse aqui saiu daqui, esse aqui saiu muito de baixo. Assim, pra mim é óbvio que você tem que contratar esse cara aqui, porque esse cara tá numa velocidade, mas muito mais alta que esse aqui. Apesar de ele não estar no mesmo nível, ele veio de muito mais de baixo, né? Ele mostrou muito mais força, muita vontade, muito mais capacidade de aprender. E sim, você não vai contratar ele porque você é bonzinho, porque ele andou mais que o outro. Não, é porque você sabe que daqui 2 anos ele vai ter ultrapassado mas muito esse cara aqui. Então ele é melhor para sua empresa. Então eu acho que isso já tem acontecido e isso é uma coisa que ajuda bastante a pessoa que vem mais de baixo, enfim, que teve menos privilégios, como é a palavra da moda. Eu acho que quando você diz isso, e quando você diz isso e diz que você é a favor de uma cota social, que, cara, do caralho você pensar dessa forma, e compartilho contigo do mesmo sentimento, porque eu também sou uma pessoa que estudou a vida inteira em escola pública e não teve moleza, né? Só que o ponto que a provocação que eu quero fazer aqui pra ti é que, tanto nesse caso que você diz do cara que veio lá de baixo, né, mas que ele tem potencial de ultrapassar ele, você consegue colocar isso com empatia porque esse cara é você. Agora, você já se colocou no lugar da Isa enquanto mulher para ver como é ser mulher e os desafios que ela encontra por ser mulher? Já se colocou no lugar de um negro para ver os desafios de ser um negro? Eu acho que isso que a internet fala, que às vezes é meio piegas, mas essa questão de lugar de fala, velho, e sentir o que um negro sente num processo seletivo, na discriminação. A nossa sociedade é uma sociedade racista no Brasil. Não adianta a gente achar que a nossa sociedade não é uma sociedade racista, machista. Então, assim, esse feeling que você tem sobre a parte social, que eu concordo contigo, é o que me pegou também, que eu sempre me questionei, é o que pega a Isa e a gente não consegue sentir. É o que vai pegar um negro e a gente não consegue sentir. Então, acho que por isso que eu sempre tenho muito cuidado de colocar e de defender uma... Eu sempre estou aberto a escutar, porque eu acho que, de novo, ponderar e conseguir tentar nos colocar no lugar da outra pessoa, acho que é sempre o melhor exercício para ser feito. A gente aprende pra caramba dessa forma. E isso faz com que eu pense, assim... e eu discordo da forma como o Pedro pensa sobre a formação do time. Cara, são empresas privadas, cada um toma a decisão do que vai ser feito. Mas no meu ponto de vista, adoraria ter uma pessoa do meu time que fosse uma pessoa socialista. Adoraria ter uma pessoa do meu time que fosse uma pessoa extremamente de direita. Eu acho que essas coisas, acho que isso não deveria ser
rótulo para a gente contratar uma pessoa ou não para o nosso time. Eu acho que a gente tem que validar outras coisas muito mais importantes do que caráter, e caráter você não julga por opção, por direção direita, esquerda, ou enfim. Eu acho que a gente tem que. O mundo precisa mais desses ponderamentos, mais dessas escutas e mais de empatia. Eu acho que isso é super. Para qualquer tipo de debate ou de discussão, se não colocar isso na frente, esquece, aí o que acontece? Polarização. E aí isso a gente não precisa mais. Acho que o mundo já está cansado disso, né? E por mais que vocês vão tentar me convencer, mas o mundo sempre foi assim. Eu acho que cada vez mais que a gente tenta polarizar as coisas, pior fica. Eu acho que... Eu acho que o Felipe... Pode falar. Não, de jeito nenhum. Vai lá. Não, eu acho que o Felipe elaborou mais o que eu queria dizer, que basicamente quando eu estava falando de dar oportunidade, todos nós que estamos aqui batalhamos muito na vida e cada um sabe as dificuldades que passou por ter vindo de um nível mais baixo ou por ser mulher, ou enfim, cada um tem as suas dificuldades aqui. Mas quando você chega na posição de poder ajudar os outros, é importante você ter essa visão. Por isso que, claro, você é a favor de cota social e faz todo sentido, eu apoio isso também. E foi o que ele falou, para a mulher, eu sei o que eu tô falando, porque é uma sociedade machista e eu vejo isso, porque eu já vivi isso várias vezes, posso dar vários exemplos. Então, eu acho que eu, por exemplo, sou mulher trabalhando em Venture Capital, que é uma minoria, e meu objetivo a longo prazo, quando eu já estiver muito bem estabelecida, é poder ajudar outras mulheres a investir, a se educarem sobre isso, porque eu quero ser um exemplo para elas e eu quero mostrar que sim, é possível. Mas assim, a gente só consegue isso e dá oportunidade para as pessoas que não têm quando a gente já está numa posição com um pouco de poder, né? Então, por exemplo, tem muitas indústrias até que muitos venture capitals nem olham para investir, porque talvez seja um mercado mais feminino, mas eu, como mulher, vou entender a necessidade e vou olhar para investir, entendeu? Então, é um olhar feminino que faz a diferença no dia a dia, e homem acaba passando despercebido por isso. Talvez hoje estejam se educando mais, mas é um processo que eu ainda vejo que tem muito para avançar. Eu não discordo de nenhum de vocês dois, mas eu acho que tem umas complementariedades. Eu acho assim, normalmente você quer ajudar, incentivar alguma coisa que você se identifica. Né? Vou te dar um exemplo. A gente tem um projeto... Eu luto jiu-jitsu há 22 anos, tá? Eu tentei até ser profissional, enfim, deu errado. Claramente, né? Deu errado. E aí You're a fighter, irrespective of that. Ou deu certo, né? Ou deu certo. Eu acho que deu certo no caso. E aí, por exemplo, a gente ajuda um projeto que chama Segundo Round. Então, o que esse projeto faz? Se tem uma pessoa, né, normalmente uma criança, um super jovem, que ele é campeão de tudo da cidade dele, ganhou tudo do estado dele, mas ele nunca conseguiu lutar um campeonato brasileiro ou mundial porque ele não tem dinheiro, esse cara a gente faz. Eu, Luiz, tenho R$0 disponíveis pro cara que me liga e fala, pô, mas eu não tenho dinheiro para comprar kimono, Cara, o kimono, você, vai vender rosquinha na praça, assim, o cara que não faz aquele Firestyle, ele não tem comecinho, esse cara eu não tenho interesse em ajudar ele, 0. Tem gente que fala, pô, esse cara, ele tá deprimido porque ele não tem nada, ele precisa de uma ajuda. Eu não quero ajudar ele, mas se outro cara quiser, legal, ajuda ele. Eu não tenho interesse, eu quero ajudar o cara que já sangrou. Eu quero que o cara que já chega todo cheio de cicatriz pra mim, esse cara eu quero ajudar. Então assim, aí sobre as mulheres. Pô, não tem mulher na política. Porra, tem 50% dos eleitores da mulher. Falar pras mulheres só votar em mulher, só vai ter mulher na política, cara. Assim, pô, se ajuda um pouco também. Então assim, as mulheres deem as oportunidades para as mulheres. Eu não estou dizendo que não é para dar, tá? Assim, eu tenho uma facilidade, um lugar de fala, uma empatia, enfim, todas as coisas, com a menina, assim, que tem um problema muito mais financeiro, social, do que alguma coisa de gênero ou raça ou qualquer coisa nessa linha. Então, eu acho que eu tô concordando com vocês, tá? Eu acho que tem que ajudar sim, mas é mais fácil você ajudar com uma causa que você se identifica mais. E assim, se todo mundo... Pô, a Isa claramente se identifica mais com essa situação do machismo, enfim, alguma coisa assim. Pô, foca a sua energia nessa aí, vamos salvar essa. Deixa que eu vou salvar os moleque pobrinho brabo, alguém vai salvar os moleque pobrinho deprimido, você vai salvar as mulheres, assim, a gente dá pra salvar todo mundo, tem muita gente precisando de ajuda. E aí a gente chega num ponto que é o ponto que estimulou toda essa conversa, é nos movimentos de minoria. E aí exatamente isso que você está dizendo para Isa fazer, que você faz, que outros, são os movimentos de minoria.
Então, assim, é complicado a gente julgar até mesmo esses movimentos de minoria. Eles são, de fato, barulhentos, porque, como o Pedro trouxe o estudo, é 1% de, sei lá, de trans. É 1%, mas é 1% que vai fazer barulho e quer fazer barulho e precisa fazer barulho. E aí, para quê? Porque a gente precisa ouvir, a gente precisa dar atenção, né? Então, acho que é muito importante, acho que essa é a sociedade, né? E a beleza da sociedade é isso, e a riqueza é como que a gente consegue conviver com isso tudo. E não ficar, pô, isso que não pode, isso que não pode. Porque no fim das contas, tá lá a gente, sei lá, eu não sei, daqui a pouco a gente passa a ser minoria de alguma coisa, uma minoria conservadora, e é um negócio. Isso já acontece, né? Isso já acontece, e bastante. Assim, que estão mais no espectro meu e do Luz, nós somos a contracultura hoje. Mas mesmo assim. Totalmente. Isso sem dúvida nenhuma. Mas o que eu ia falar só com relação a. Acho que 2 pontos aqui. O primeiro o que eu quis dizer do ponto de vista da contratação, né, para a empresa. Acho que quando você falou, né, do que você discordava de mim, Felipe, nesse quesito, né, novamente, não olhando absolutamente nada do ponto de vista assim, de religião, raça, localização, background, gosto, de nada, mas existem alguns valores core, sim, que eu acredito que é como você forma a cultura corporativa. E aí, dentro desses valores core, você tem alguns que, na nossa visão, a gente acha que você precisa ter para ser bem sucedido, tanto como founder quanto como investor. E eu só quero fazer negócio nesse capítulo da Atman e para o restante da minha vida com gente que só alinha em valores e princípios nesse sentido. A vida ela é mais harmônica e feliz dessa forma. Não quer dizer que e acaba que os relacionamentos acabam funcionando melhor assim, desse jeito. E do ponto de vista de meritocracia, e confirmation bias, eu tô dentro de um grupo de investors que é Latinx VCs. Quem me chamou para esse grupo foi uma pessoa que é um LP importante dentro do nosso fundo e tem vários dos top fundos do mundo em venture dentro desse grupo. E aí, quando saíram os dados de recorde de venture capital entrando para a América Latina em 2021, que a gente teve o soma dos últimos 3 anos em 2021, ninguém nunca esperou. O ratio, o delta de produto interno bruto para quanto entrava de capital em comparação com a China e a Índia versus a América Latina, tinha um capacity de mais de 20 vezes de capital que a gente poderia entrar. Esse diminuiu para 5. Então a gente nunca teve um momento tão incrível para startups e venture capital na América Latina. E aí vem alguém dessa porra desse grupo, com esse negócio de Latinx, montar um statement reclamando que there aren't enough Latinx founders being funded, mas todo mundo é latino, porque as pessoas nasceram na porra da América Latina ou no Brasil. Agora, aí tem a diferença lá, e assim, o ponto é que a retórica não consegue ser sofisticada o suficiente para falar, é alguém que conseguiu estudar nas melhores escolas particulares e foi estudar fora, depois fazer MBA em Stanford. É raro você ter alguém que veio, por exemplo, com um background que fez essa jornada com um background como o nosso aqui, né? Assim, Felipe, você tem escola estadual, eu não vi, minha família, quando a gente comemorou a primeira vez que a gente conseguiu comprar um Monza com ar-condicionado, enfim, Luiz, você teve os seus desafios, então assim, tinha que falar isso, não reclamar que não tem enough latinos being funded, porque todos nós estamos ali nessa região, então eu acho que os discursos são meio burros às vezes, então acho que é uma coisa que me deixa nervoso. Eu acho que o discurso é o que deixa todo mundo nervoso. Eu acho que para ambos os lados. Eu acho que eu acho que se o mundo fosse de fato o que são os discursos, aí eu acredito que de fato a gente tá fudido. Mas graças a Deus, acho que no íntimo das pessoas, as pessoas são muito corajosas na internet, elas são muito corajosas nesse mundo digital. Keyboard fighters. Mas na hora que você vai encontra com essas pessoas no Birapuera, tá tudo certo, tá todo mundo na paz, todo mundo curtindo, todo mundo se misturando. Então é isso, assim, eu acho que a gente dá importância demais para alguns tópicos, alguns temas e se contraria e combate que, no fim das contas, e essa necessidade nossa de tentar mudar a opinião das pessoas baseada em argumento é um negócio que não faz o menor sentido mais também, né? Então,
Vamos viver nossa vida, divertir. Eu queria só pontuar aqui, eu fiquei pensando nos últimos 15 minutos, eu realmente acho que você é ponderado, Filipão. Obrigado, meu amigo. Fico agradecido. Excelente. Mudando de assunto, a gente acabou não falando tanto sobre isso. O que vocês acham que de fato vai acontecer nesse conflito, né? Quais talvez sejam os próximos dominós a caírem? Porque a partir do momento que, se de fato a gente começar a ter contratos de commodities sendo settled, né, em cripto, a bolsa russa vai reabrir, acredito que na semana que vem. E a gente teve, né, Abriu hoje, né? Abriu hoje. É verdade. Abriu hoje. Abriu hoje e não podia vender. É sério. Não. É sério. Só podia comprar. Você aproveitou a liquidação, Luiz? Não, na verdade sim, pra você comprar alguém tem que te vender, né? Você não pode fazer short selling, né, que é vender sem ter. Ah, tá. É verdade. Porque senão, se você não puder vender, ninguém pode comprar. E eu só queria fazer uma pontuação sobre o que o Pedrão falou, que é o seguinte, cara, não é assim se vai ter liquidação, cara, é quando vai ter. Assim, o nego vai liquidar em qualquer coisa, vai liquidar em rublos se precisar. Porque o cara vai começar a morrer de frio. E sei lá o que, agora chega no verão lá pelo menos, mas assim, vai começar a dar problema, assim, onde começa a faltar comida, nego briga por ar. Então, assim, a hora que der o problema que já tá pertinho, eles vão liquidar, não precisa liquidar. Assim, a Rússia já ganhou a guerra. Nesse jantar que esse Investo falou, assim, acho que uma coisa que eu ouvi que eu achei interessante essa semana é que assim, o mundo está a 9 refeições do caos, né? É isso. Se passar e sempre esteve, comer, né? É isso, sempre esteve. Então, qual será essa perspectiva? Eu acho que eu queria ouvir de vocês. Acho que esse que era a minha pergunta. Eu ainda não tenho uma opinião com relação assim, daqui 2, 3 semanas, como que esse conflito se resolve, assim, as chances de as coisas escalarem e ficarem piores, porque não param de mandar mais míssil e armamento para a Ucrânia. Todo mundo está mandando, né? Eles mandaram um míssil hipersônico essa semana também, e os Estados Unidos está em alerta para ataque ciber, né, na internet e também para armas biológicas. Então, a qualquer momento pode escalar. A OTAN falou hoje que não vai deploy nenhuma tropa na Ucrânia, né? A OTAN quer que a Ucrânia entre na OTAN, né? Faça parte e brigue com a Rússia por isso, mas eu não vou participar da guerra com você. Então, basicamente, é assim, você tá saindo com uma menina, ou com um cara, ou com alguém, né, com o seu outro, você fala, posta uma foto no Instagram comigo, dizendo que você me ama, eu não vou dizer nada, vou falar que não te amo, mas aí você se queima com todos os seus outros contratinhos, mas eu fico na boa. É isso que a OTAN quer. Assim, fecha aqui comigo com a OTAN, mas eu não vou te ajudar. Pô, guerra não, mas você também não vai com a Rússia. Então é mais ou menos é isso que a OTAN tá querendo. Eu fico fazendo. Como eu sou um cara, eu sempre tenho planos A, B, ponderado. Minha cabeça é o tempo todo ficar construindo cenários na minha cabeça, pra tudo. Então, seja pra qualquer passo que eu vou dar, às vezes até atraso um pouco, porque eu fico construindo possíveis cenários. Eu fico construindo, inclusive, possíveis cenários pro desfecho dessa guerra. E é um negócio impressionante, assim. Acho que não são muitos os possíveis cenários. Eu vou dar alguns caminhos onde que isso pode acontecer. Pode acontecer da Ucrânia virar um Afeganistão, do ponto de vista de tentar dominar e os ucranianos não aceitarem uma influência russa e ficar nesse vai e volta o resto da vida. Tem o fato tem um caminho da Rússia e a Ucrânia tentarem encontrar um acordo e a Ucrânia recuar e se colaborarem para um processo de reconstrução do país muito influenciado pela Rússia. Ou tem um caminho de uma terceira guerra. Acho que não tem muitas possibilidades, né? Eu acho que o mais triste, nesse momento, o que está mais próximo de acontecer, o que está mais evidente, é que esse negócio vai durar muitos e muitos anos e tiros, gente morrendo, vai ser o tempo todo, porque vamos pegar o cenário de que a Rússia toma Kiev, prende o Zelensky, e aí, vocês acham que a população russa vai ficar quieta, não vai continuar revidando, atirando? População ucraniana. Sim. A população ucraniana, desculpa, não vai continuar revidando, não vai continuar atirando. Então, assim, chegou num limite que
ou vai se encontrar um acordo, ou vai acelerar para, de fato, tentar implodir o mundo, ou não, esse negócio não tem solução, né? Eu acho que é os Eu não possíveis acho que 3 tem cenários. acordo, porque o que a Rússia queria no começo e ainda quer, a Ucrânia não vai abrir mão do território, eles já deixaram isso muito claro, não tem muito o que fazer de acordo agora. Na minha opinião, a Rússia já perdeu, porque eles basicamente implodiram a economia local, e agora eles seguem atacando a Ucrânia, já faz um mês a guerra, essa semana já fez um mês, e vão continuar atacando, e mesmo se prenderem os Zelensky, as pessoas vão continuar revidando, e aquilo vai virar uma zona de guerra, mais um monte de refugiado, e é isso que vai acontecer. O que eu acredito que é lamentável é o quanto assim, o Oeste não conseguiu fazer o bem que poderia ter feito, né? Essa destruição sistemática, assim, porque são os valores que eu acredito aqui que todos nós, de uma forma ou de outra, acreditamos dentro de um espectro com algumas diferenças, mas no final do dia, né, viver em sociedades com livres mercados e democracias. Isso, então, assim, ou pelo menos, assim, se não for uma democracia, alguma coisa que funcione lá Israel e Singapura, não China, né? Então, tendo dito isso, a arrogância e a incapacidade de entender o lado do outro, que é muito daquilo que a gente estava conversando com essas questões de diversidade racial, é uma loucura. Quer dizer, na cabeça de alguém como o Putin, eu achei ele deve ter um argumento super lógico para fazer o que ele está fazendo, apesar de ser um assassino e ser absolutamente lamentável. Esse é o argumento. Esse é o argumento. Como assim? O argumento é que ele é um assassino, ele não tem argumento. Não tem argumento, mas assim, na visão dele, fala, já que a União Europeia vai chegar até a Mongólia e a gente vai colocar quem dentro da NATO? Para quem vai continuar? Você vai colocar o Uzbequistão na NATO? Assim, eu acho que o problema é essa expansão a todo custo, quer dizer, a quantidade de gente que os Estados Unidos matou é tão grande quanto, se não mais, se fosse para documentar eventualmente, eu não sei nos números estatísticos, mas que Hitler e o Stalin devem ter matado. Só que são mecanismos completamente diferentes de intervenção. Então, o que aconteceu no Afeganistão foi essa porta que abriu, né, uma abertura para essa situação. Do outro lado, eu tenho amigos russos e ucranianos. Essas pessoas na física estão sofrendo imensamente. Porque se você é o russo médio nesse momento, não tem mais. Vai fazer um mês que já não tem mais produto no supermercado, não tem Visa, não tem Mastercard, e a gente está entrando por um colapso super complexo em ambos os lados, né? Pessoas que não tem nada a ver, assim, que quem já precisava sair já saiu a essa altura do campeonato em ambos os países, né? Quem ficou vai passar ainda por muito mais sofrimento. Então, idealmente, o certo, na minha, isso aqui eu acho que o ideal teria sido mesmo o Zelensky ter feito um deal e não ter deixado isso acontecer. Né? Eu já falei isso outras vezes, eu ainda continuo acreditando com isso, porque ele teria hoje a possibilidade de fato, para salvar mais vidas e evitar o caos, entrar na paz, e não, porque você não vai lutar numa guerra que você sabe que você vai perder, né? Mas eu acho que isso é um ponto que eu acabo discordando dessas pessoas que decidiram ficar para lutar até a morte. Mas imagina, se você fosse ucraniano, você teria feito o quê? Vou abandonar meu país, mudar, largar tudo aqui? Sim, eu vou dar um Eles jeito. Estão lutando pela vida deles. Não, mas se eu pelo não futuro do país deles. Eu ia sair o mais rápido possível. Se eu não tivesse os recursos para fazer isso, eu talvez fizesse tudo que fosse necessário para preservar a minha vida, até um certo limite. Mas eu não teria ficado para lutar. E eu falo isso assim, sem problema nenhum. Aí a gente até entra na validação da tese de metaverso e de outras. O Balad, que é um cara que eu gosto muito do investidor, as nações-estados que estão surgindo na internet, em primeiro lugar, e depois elas vão passar a ser o mundo real. Eu vivo nos Estados Unidos, mas eu não tenho uma identificação enorme com os Estados Unidos. Eu tenho uma identificação maior por exemplo, com a Flórida do que algumas coisas da Califórnia. E algumas coisas da Califórnia do que outras coisas da Flórida. Então, eu não sei, eu não me sinto cidadão de nenhum lugar, assim. E eu acho que não sou minoria
Tem muita gente que vive dessa forma, assim, nós três que moramos em muitos países diferentes ao longo da nossa vida, não sei, acho que vocês devem né, subscribe to this reality, pelo menos. Sim. E o problema é o seguinte, o problema é se você é ucraniano e não concorda com Zelensky, né? que tudo bem, você potencialmente estaria numa região separatista, mas mesmo, né, ele foi eleito com 70% de aprovação e sei lá, 60, 60, 70, mas tem certamente 30% da população que potencialmente nesse momento pode não estar com ele, né? Que esse é o duro também, né? E também nem tá com ele, nem tá com a Rússia também, não. E os chamados isentões. Antes da guerra, né? a aprovação dele já tinha abaixo de 30%, tá? Pois é, então esse é o ponto, né? Então, poxa, cara, deve doer mais ainda pra essa O problema dele foi ser muito, muito pró-oeste, né? Começar a engajar nessas conversas com a NATO. Eu comecei a ler um livro muito interessante, chama Prisioneiros da Geografia, e aí, enfim, cada capítulo conta a história China, Rússia, como a geografia limita os países e incentiva as negociações e as guerras, os conflitos. E aí estava explicando que o presidente antes do Zelensky, né, na verdade já teve essa aproximação com a União Europeia e com a NATO, e o Putin, na época, fez uma proposta para ele que ele não podia recusar. E aí, para ficar mais próximo da Rússia, né? E aí ele acabou aceitando, e aí gerou um conflito no país, porque muita gente estava a favor de ficar mais perto da Rússia e muita gente a favor da Europa. E quando a Rússia tomou conta da Crimeia, também foi muito estratégico, porque a maioria dos portos na Rússia são todos congelados, então eles têm dificuldade de fazer logística pelo oceano, e o da Crimeia é um dos únicos por ali que facilita isso, então foi muito estratégico para eles. Por isso que existe Por isso que existe o território de Kaliningrado, que é um território ultramarino da Rússia na Polônia. Sim. Que eu já fui pra lá, by the way. Como é que é? Então, acho que Cara, na verdade eu passei pelo aeroporto, assim, foi um negócio... Tem russos, falam em russo, e tem Antonovs, parece que você tá 40 anos atrás. Você deve estar mesmo. O que é Antonovs? Então, acho que a falha, eu ia falar a falha do Zelensky, acho que no ponto que chegou não tinha negociação, mas o que ele poderia ter prevenido antes é não ter engajado em tanta conversa com o Oeste, né? E, na verdade, a culpa é do Oeste de pressionar tanto para entrar na União Europeia, NATO, a culpa é dele. Devia ter deixado aquela região neutra. A culpa é dele, que quer lacrar para ganhar a eleição, porque se ele não quisesse lacrar, ele não teria ganho a eleição. Só que ele quer entrar na pauta que não faz sentido nenhum pro país dele, e ele quer ficar amiguinho da soja do lado de cá do mundo. Desculpa, assim, se alguém usa droga, não é por causa que a turma te ofereceu, é porque você aceitou. É uma situação bem complicada. Assim, o problema é que uma coisa só que eu tava com receio, e eu acho muito pouco provável de acontecer, e só o tempo vai dizer, espero que eu esteja correto, é de fato que as coisas não vão escalar para uma situação nuclear. Agora, seria interessante, né, pensar se eles soltassem uma ogiva, não uma porrada, mas algum que ficasse contida dentro da Ucrânia, mas de fato a gente vai resolver agora. Se eles começarem a passar por muita dor e tiver uma revolta dentro da Rússia, aí eu acho que a gente entra num estágio ainda mais complexo, mas assim, eu tô com o Luiz nesse ponto, que assim, isso só aconteceu por causa de um plano de poder incorreto de alguém que não tinha capacidade estratégica para saber o que estava fazendo, porque o que ele falou hoje por favor, não sancione o dono do Chelsea, o Abramovich, he's a nice Russian. Que porra foi essa, meu? Como que o cara fala um negócio desse? É de brincadeira, né? Eu li umas matérias especulando sobre isso, que se eles fizerem um ataque pequeno, nuclear, ou enfim, com arma biológica, seria mais com o intuito de fazer os ucranianos recuarem, com medo de algo maior ainda, do que de fato fazer um ataque grande, né? Chama jab. Na briga de russo chama jab. Mas olha, pra gente encerrar aqui, batendo o nosso tempo, que todos nós sigamos o exemplo da Isa, que tá aqui lendo o livro e trazendo qualidades técnicas aqui para nossa discussão.
muito mais preparada do que eu, que estou no caos aqui, enfim, no forceps, mas muito bom, como sempre, nossas conversas aí, pessoal. Excelente estarmos juntos e uma boa próxima semana para vocês. Obrigado a todos pelo conhecimento e, acima de tudo, pela paciência. Boas, Obrigada, amigos. pessoal. Obrigado, estamos juntos. Até a próxima. Valeu. Bom final de semana. Até a próxima. Valeu. Até tchau, mais. tchau.